Todas as quartas-feiras, na Igreja Batista Renovada Sede, tem Quarta da Vitória, com o pastor Maurício Costa. Tudo que é bom não vale pressa. Eu reclamo a maldição, eu reclamo a recompensaria. A partir das 19h30. Quarta da Vitória, Igreja Batista Renovada Sede, Avenida Mauá, número 1008, na Vila Operária. Olha aí, meus queridos, que chamada poderosa para você estar no culto daqui a pouquinho, na grande Quarta da Vitória. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para você, Deus vai tocar você e te abençoar. Então você não pode perder a Avenida Mauá, número 1008, a 100 metros da rodoviária, Catedral do Avivamento, Igreja Batista Renovada, grande Quarta da Vitória. Agora, se você puder, pegue a Bíblia, vamos ler Bíblia, comparar Bíblia. E o texto que nós vamos ler hoje está em 1 Reis, capítulo 17. E versículo 2 a seguir. 1 Reis 17, 2. Enquanto você procura, se você puder, se não, vai estar na tela da TV ou na tela do smartphone, o texto sagrado, tá certo? Mas eu quero te convidar, enquanto você procura, para você ir lá no YouTube, canal do pastor Maurício Costa, e se inscrever. Toda mensagem que a gente colocar lá vai te alcançar, e tanto vai te abençoar, como vai alcançar alguém, né? Palavras poderosas, inspiradas para o elevo espiritual, tá certo? Vai lá, se inscreve e compartilha. Vamos para a palavra? Gente, eu amo a Bíblia, sou pregador de Bíblia, amo pregar a Bíblia, e eu vou dizer um negócio. Geralmente quem planta é o primeiro a colher do que plantou. Quando dá, né? Aquele que semeia, né? Ele vai colher. E é o primeiro a comer da colheita, né? Então, como pregador, que tem que viver o que prega e pregar o que vive, a gente usufrui da unção, da dimensão e da glória. E tudo isso que a gente, né, usufrui, que a gente recebe, também a gente compartilha para a glória de Deus, numa unção, numa fé tremenda e poderosa. E olha o texto que eu quero ler, né? Versículo 2 do capítulo 17 de 1 Reis, diz assim, ó: Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente do Querite, ou vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Essa passagem é poderosa, essa passagem é tremenda e coloca alguns formais, né, encucados, com ponto de interrogação. Algumas pessoas que de repente precisa ver para crer, ou está muito debaixo de regras, de limites, né? E aqui eu estou falando de milagres poderosos por intermédio das Escrituras e da Palavra de Deus. E eu estou falando dos maiores profetas da Bíblia Sagrada, Elias. O nome Elias quer dizer só o Senhor é Deus. Então, quando você na Bíblia Sagrada lê Elias, Elias quer dizer só o Senhor é Deus. Quem no texto e no contexto, né? E nesse momento enxergava Elias, dizia só o Senhor é Deus. Ele representava o Senhor Deus Todo-Poderoso, o único Deus, né? Que pode livrar, que pode salvar, que pode suprir, que pode manter, que pode alimentar e que pode prosperar em época de crise. E aí, gente, olha só, falando de Elias, né? Eu estava falando aqui com meu amigo pastor Maurício Santos, que quando eu vejo Elias, eu leio sobre Elias, né? Eu medito sobre a passagem de Elias, eu fico impactado, né? Porque eu sou fã de carteirinha desse Elias, um dos maiores profetas da Bíblia Sagrada. E aqui nesse contexto aqui, ó, ele profetiza, segundo a minha palavra, ó, segundo a minha palavra, capítulo 17, versículo 1 a seguir, segundo a minha palavra não chove, nem orvalho, nem sereno. E aí o Deus Todo-Poderoso assina embaixo o que ele está profetizando e o que ele está falando. Porque, como eu disse, Elias representava o único Deus, representava o Deus Todo-Poderoso. E agora o que Elias fala, o Senhor Deus, né, avaliza. O que Elias fala, o Senhor Deus concorda. O que o Elias fala, ele fala subordinado a uma unção profética que o próprio Deus havia liberado. E a unção tanto sobre a vida de Elias era também para repercutir na vida de pessoas. E é o que nós vamos tentar entender aqui no texto e no contexto do capítulo 17. E aqui agora, segundo a profecia de Elias, não chove, nem orvalho,
nem sereno. Mas aí o Senhor Deus fala, Elias, vai para o ribeiro de Querite, vai ali, fica ali, porque você vai beber da água do ribeiro, e eu vou ordenar os corvos. Eu tenho ordenado os corvos para te alimentar. Que coisa extraordinária. E agora Elias, quando ouve o mandato de Deus, quando ouve a ordenança de Deus, quando ouve o projeto de Deus, ele obedece. E ele vai para o Querite, né? Ele fica morando por um certo tempo no Querite. E no Querite, ele bebia da água do ribeiro e o Deus dos céus enviava os corvos. Pela manhã, corvo, e pela tarde, corvo. E a Bíblia diz que os corvos traziam pão e carne. Que coisa gloriosa! Gente, isso vai além do que os olhos podem ver. Isso vai além do que a mão pode tocar. Isso vai além de regras, de limites, né? Por isso que eu falei a respeito dos formais, né? Que estão enquadrados debaixo de algumas formas, debaixo de algumas regras, porque eles não conseguem compreender isso. E eu já quero dizer, para todo bom crente, para todo aquele que quer ver o milagre, o prodígio, ele tem que entender que milagre não explica. Milagre acontece, porque o nosso Deus é que dá ordem. O nosso Deus é que manda. O nosso Deus é que levanta. O nosso Deus é que restaura. O nosso Deus é que abre porta. O nosso Deus é que institui. O nosso Deus é que confirma. O nosso Deus é que faz. Né? E aí, para aquele que crê, para aquele que está subordinado à unção e à palavra poderosa, você percebe, e ele ouvindo a palavra do Senhor que veio, foi ao ribeiro de Querite, e lá bebeu da água do ribeiro e foi alimentado pelos pães e pela carne que os corvos traziam. Porque com Deus é assim, quando ele manda, até o corvo tem que obedecer. E aí, se nós queremos ver os milagres, os prodígios e as maravilhas, a primeira regra é você ouvir a vontade de Deus, é você entender a vontade de Deus, é você buscar o plano de Deus e caminhar conforme a sua palavra, porque Deus vela para cumprir o quê? A sua palavra. Deus vela para cumprir o seu plano. E agora o plano de Deus parece loucura, né? Porque Israel está na crise. Não tem chuva, não tem orvalho, não tem sereno. E Israel precisa da chuva. E em todo bom tempo, né? Em todos os lugares. A chuva é sinônimo de prosperidade. A chuva é sinônimo de renovo. A chuva é sinônimo de abundância, de fartura. E agora Israel está na crise. Israel está na seca. Israel está passando por um período, né, de sequidão. Nem orvalho, nem sereno e nem chuva. E você percebe, que por intermédio de uma unção poderosa, o Senhor Deus cerra o céu, cerra o sereno, cerra o orvalho. Quem foi que cerrou? Foi Deus, pela palavra do homem de Deus, que tinha uma unção, que o Senhor Deus liberou uma unção sobre a vida dele. Mas quem é que determina? É Deus. Quem é que manda? É Deus. Quem é que avaliza? É Deus. Quem é que cerrou o céu, o sereno e o orvalho? Foi Deus, pela palavra de Elias, mas numa unção profética. Então você percebe que quem fecha as portas às vezes é Deus. Quem tira às vezes a abundância é Deus. Quem faz o homem passar uns dias de crise é Deus. Para que o ser humano possa rever alguns conceitos e perceber aonde que está o erro, aonde que ele tem vacilado, aonde que ele tem pisado fora da risca. Porque eu quero abrir um parênteses, mas seguindo o mesmo contexto, Deus é bom, é maravilhoso. E o interessante é que o Senhor Deus, ele não se aproxima do homem pelo que o homem tem para dar. Ele não se aproxima do homem porque o homem, né, pode lhe favorecer. Posso falar um negócio aqui? Bem simples. Deus não precisa de ninguém, mas abençoa porque é bom, abençoa porque é misericordioso, abençoa porque ama. E o amor de verdade é esse, não é a base de troca. Então, quando Deus me abençoa, Ele não me abençoa pelo que eu tenho, pelo que eu posso fazer, pela minha condição. Pelo contrário, Deus nos amou primeiro, está escrito. E a única coisa que Deus quer é que a pessoa obedeça, é que a pessoa siga os planos, é que a pessoa fuja do pecado. Porque nós temos que entender também uma coisa, que se tem uma coisa que Deus detesta, é o pecado, é a coisa errada, é a pessoa meter os carros na frente dos bois, é a ansiedade demasiada, e isso vai trazer problema, isso vai trazer crise. E eu vou dizer um negócio, às vezes a pessoa está na horizontal e muitas coisas tendem a dar certo, porque o sol nasce para todos, e a chuva também vem para todos, mas chega um momento, quando Deus quer corrigir, que Ele tranca a chuva, Ele tranca o sereno, Ele tranca o orvalho. E aí, em outras palavras, a
porta se fecha. E aí, para resumir, muitas pessoas que às vezes vivem regaladamente, usufruindo, de certas bênçãos normais, corriqueiras, tende a perder para poder avaliar, para poder entender, para poder perceber que tem um Deus do céu, que as coisas não caem de paraquedas, que não são corriqueiras. Pelo contrário, se tem chuva no tempo certo, é bênção de Deus. Se o sol está aquele calor agradável, é porque é o tempo de Deus, é porque são bênçãos do Todo-Poderoso. Se a porta está aberta, estamos trabalhando para poder nos fartar, para poder comer, é bênção de Deus. E aí o homem, por intermédio de ter as portas abertas, muitas das vezes, não entende que existe um Deus que manda, que comanda, que governa, e aí o que vai acontecer? Deus vai, fechar as portas, Deus vai cerrar o céu, Deus vai cerrar o sereno, Deus vai cerrar o orvalho. E o interessante, que não é só Deus fechar, trancar, Deus vai usar um profeta, Deus vai usar um homem de Deus, uma referência, como referência de Deus. Lembra que eu falei que o nome de Elias é só o Senhor é Deus? O povo de Israel aqui está corrompido. O povo de Israel aqui está se dobrando diante de mar de escultura. O povo de Israel aqui, meus irmãos, meus queridos, meus amigos telespectadores, está corrompido, prevaricando. A imundícia faz parte de Israel. E agora Deus tem que levantar um homem consagrado, que tem fé em Deus, representante de Deus, que acredita em milagre, Porque para mim pregar milagre, eu tenho que crer em milagre. Para mim passar milagre, eu tenho que ver milagre. Para eu compartilhar milagre, eu tenho que viver milagre na minha vida. E a única pessoa que faz milagre é Deus. Como eu disse no começo, na introdução do programa, milagre você não encontra na farmácia, na esquina. E as pessoas, muitas vezes, por usufruir de certas bênçãos corriqueiras e naturais, deixam de lado, a gratidão e não entendem que quem fornece é Deus. E só vai entender quando a porta fecha. Mas aí, quando a porta fecha, Deus levanta profeta. Quando a porta fecha, Deus levanta Elias. Quando a porta fecha, Deus levanta um representante poderoso, para testificar e para mostrar que Deus faz a diferença. Aonde está Elias agora? No meio da crise, mas comendo, do alimento que os corvos traziam e do pão, e bebendo da água do Querite. Em outras palavras, a crise pegou Israel. A crise pegou a região, a crise pegou a terra, a seca agora está se alastrando, A sequidão para lá e para cá. E Elias bebendo da água do ribeiro e comendo daquilo que os corvos estavam trazendo. Chegou um momento que o ribeiro secou, mas Deus não deixou Elias passar necessidade. É por isso que o Senhor Deus levanta homens consagrados, separados por Deus, que estão na unção, na dimensão, e que tem ouvido a voz do Senhor e representa a palavra de Deus. Agora, quando o ribeiro seca, Deus fala para Elias: vai a viúva de Serepta. Vai a viúva de Serepta, porque eu ordenei ela que alimente você, que sustente você. E agora, quando o ribeiro seca, os corvos também param de trazer pão e água, ou seja, pão e carne, me perdoe, e Elias marcha para Serepta, fora da região, fora dos termos de Israel, porque Deus, gente, eu posso falar, Ele usa quem quer, do jeito que quer, e agora a proposta é essa, vai a Serepta, porque eu tenho ordenado uma viúva para te sustentar. Você percebe quando Deus quer fazer milagre, prodígio? Deus não usa muito fachada, Deus não usa muito, o glamour, a fama, e eu vou dizer, geralmente milagre é nos lugares que a pessoa menos espera. Milagre é na onde a pessoa nunca planejou estar. Olha só, Elias foi para o ribeiro, morar na beira do rio, do córrego, bebia da água do ribeiro, e Deus mandava o corvo, o pão, com o pão e com a carne, para alimentar. Secou a água do ribeiro, Deus fala agora vai lá para Serepta. Não é agora com o povo de Israel que Deus vai usar. Não é agora alguém da descendência de Abraão que Deus vai usar. Deus vai usar lá em Serepta, nas bandas de Tiro e Sidom, uma viúva. E agora, mas o pretexto de Deus é esse, eu vou enviar Elias, e a viúva também está sofrendo. A viúva está na crise. A viúva não tem muito. Só que quando eu enviar Elias, e ela dá para Elias, suprir Elias, tirar do seu bocado e dá para Elias, diz o texto, dai e ser-vos-á dado.
Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Outra coisa que nós temos que entender, que esse Deus só trabalha pela fé. E a fé não é dizer eu creio, a fé não é dizer eu tenho, a fé é você fazer alguma coisa. A fé é você se mover. A fé é você abrir a mão muitas vezes, né? E aí a recíproca de Deus é verdadeira. Porque olha só, a viúva de Sarepta está sofrendo também, está na crise também, está na seca também. Mas quando Elias, na direção de Deus, vai a Sarepta, ele chega lá e fala assim, ó, me dá um pouco d'água. Ela vai buscar. Mas quando ele fala, pera, faz um bolo também pequeno e traz para mim, a mulher empena a carroça. A ferramenta empena. Opa. Eu não tenho. Eu só tenho aqui 2 cavacos, estou pegando aqui 2 cavacos, um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, nós vai comer e vai morrer. Então olha só, era nítido a crise, o problema, a escassez, e a mulher já estava entendendo o que ia acontecer com ela, porque as portas estavam fechadas, só tem um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, estou pegando 2 cavacos de lenha, vou fazer um bolo e nós vai comer e vai morrer, porque não tem de onde vir, não tem de onde sair, as portas estão trancadas, não tem chuva, mas aí o profeta entra em cena. Ô glória! Gente, deixa eu dizer, Deus nunca faz nada sem usar alguém. Deus nunca faz nada sem usar Elias. Deus nunca faz nada sem usar uma unção profética. E é por isso que os Elias da vida, Deus prepara. É por isso que os Elias da vida são consagrados a Deus, representam uma unção. E sabe quem é Deus? Elias não acordou numa manhã qualquer e se sentiu profeta e pronto. Não. Elias, por suas experiências, sabia que era Deus. Sabia que era o Deus que mandou corvo para trazer pão e carne. Sabia que era o Deus que deu a palavra e falou com ele, para ele ir até a viúva de Sarepta. E aí, deixa eu dizer, quando a gente sabe quem é Deus, ouve a voz de Deus e entende que ele fala, não tem para ninguém. E é essa unção que nós vamos transmitir, é essa unção que nós vamos compartilhar. Agora, quando a mulher falou, vou fazer um bolo para mim e para meu filho e vamos morrer, Elias fala, não. Faz um bolo sim, mas traz para mim. Se é um incrédulo, se é o formal, vai querer matar Elias. Vai chamar Elias de aventureiro, charlatão, mercenário. Vai! Porque a pessoa que não tem fé não consegue entender essa dimensão. Gente, é Deus que faz água sair da rocha. É Deus que abre mar vermelho. É Deus que seca Jordão para o povo passar. É Deus que derruba a muralha. É Deus que faz o maná cair. É Deus. E o formal, o incrédulo, não entende. Agora Elias na unção, na dimensão de Deus, fala para a mulher, faz para mim. E o interessante é que a viúva de Sarepta ouve e obedece. Antes Deus já tinha falado com ela, ordenado ela. Mas muitas vezes quando Deus fala, a pessoa fica precisando de uma confirmação, de alguém para lá, para cá e tal, que vem aí dar de dedo, diz assim, diz o Senhor, e agora o profeta vem. Faz para mim primeiro. Não vai faltar nem azeite na botija e nem farinha na panela. Qual é maior? Deus usar um corvo para trazer carne e pão ou multiplicar o azeite e a farinha? Lógico, os dois é milagre. Os dois são milagres poderosos. E eu vou dizer, numa dimensão aí do espírito, não se dá para comparar. Mas claro, que Deus quando usa um corvo, você fica estarrecido, assombrado, porque o prato principal do corvo é a carne, ele come de tudo, e aí ele pega o melhor e traz para o profeta, só Deus faz isso. E aí para Elias multiplicar o azeite e a farinha, ou para Deus honrar a fé do profeta, não vai custar muito. E a viúva obedeceu. Aí se cumpre Mateus 10:40 a seguir. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou, está escrito. E quem recebe aquele que me enviou, vai receber as bênçãos. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta, galardão de profeta. É o que está escrito. Então todo aquele que recebe um servo, um profeta, respeita a unção, vai receber milagre, vai receber prodígio. E agora a mulher ouve a voz do profeta e obedece.
E agora Elias fica hospedado na casa dela. Para resumir a história, porque o horário já foi. Se ela nega o bocado de pão, nega a água e não hospeda Elias, realmente o que ela falou ia acontecer. Vou comer e vou morrer. Porque negou a bênção. Mas como ela ouviu, fez o bolo, deu para o profeta, o azeite multiplicou e a farinha também. Tem mais. Trouxe o profeta para morar na casa dela. E dias depois, o filho dela morreu. O filho dela morreu. Quer dizer que agora um problema maior encostou. A morte. E para o ser humano, gente, não tem crise maior do que a morte. A catástrofe. Nós sabemos que vamos morrer. Nós sabemos que o fim do homem é isso, se Jesus não arrebatar. A maioria sabe que isso vai acontecer. Só que nós temos dificuldade de lidar com a morte. E agora o filho da mulher morreu. Mas quem é que está hospedado na casa dela? Elias. Quem é que está lá? A unção de Deus sobre Elias. Porque Elias representava uma unção. E o que é que acontece? Elias clama a Deus. E Deus devolve a vida para o rapaz. Além do azeite multiplicar, a farinha também. Quando o problema grave encostou, que é a morte do garoto, Elias estava lá. Ela estava sustentando, entre aspas, Elias, porque na verdade era a fé de Elias que estava mantendo o azeite. E a fé dos dois, na verdade, porque quando ela ouviu e praticou, ela gerou o milagre para a vida dela. Agora o menino morre. Elias ora e Deus ressuscita. Porque Deus é assim. E eu vou dizer um negócio para você. Quando você está na crise, mas Deus está com você, independente do problema que encosta, você tira de letra. E aí o Senhor Deus multiplica o azeite, multiplica a farinha. E se coisa pior acontecer, vai ser resolvido para a glória do nome do Senhor. Porque Deus vela para cumprir a sua palavra e vela para cumprir a sua unção, que é poderosa. Você crê nisso? Pega o teu copo com água agora. Vamos orar. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Senhor, a tua palavra foi pregada. Os teus mistérios revelados. Por isso eu te peço, aquele que está ouvindo e entendendo, e recebendo, e aceitando, visita ele com essa unção, com essa graça, e toca a água agora, e transforma num remédio poderoso, para ele poder falar e contar que o Senhor vela para cumprir a sua palavra. E Paulo, quando não ia até as pessoas, ele mandava os aventais, os lenços, e esses, contendo a unção e a graça, faziam milagre. Por isso eu te peço, toca com a unção nessa água e faz milagre, e abençoa. Se você crê, beba o teu copo com água agora. Gente, fica com essa palavra poderosa, para a glória de Deus e para o teu elevo espiritual. Daqui a pouco, a partir das 7h30 da noite, Grande Quarta da Vitória, Avenida Mauá, número 1008, a 100 metros da rodoviária Vila Operária, Maringá, Igreja Batista Renovada. Eu te espero lá e Deus também, em nome de Jesus.